há um país na África, que é a Guiné Equatorial, que foi um território português até 1750, mas depois nunca mais, porque, na verdade, ela foi trocada, esse território foi trocado com os espanhóis, porque Portugal era que havia, enfim, descoberta, colonizado, começou a colonizar, mas no momento de se definir as fronteiras políticas, geográficas, políticas na América do Sul, entre Espanha e Portugal, verificou-se que Portugal, agindo muito bem, ele conseguiu ampliar um pedaço do Brasil, trocando pela Guiné Equatorial, que são ilhas, não só ilhas, mas tem a parte do continente também, aqui na África, né? No Atlântico, sobre o Atlântico aqui. Então, com isso, o Brasil ampliou-se, a Espanha ficou com a Guiné Equatorial e sempre foi espanhola. Não fala português. Não tem nada a ver com Portugal mais. Mas sempre quiseram, depois que foi criada a CPLP, fazer parte da CPLP. Estava um pouco isolada demais na África, porque é o único país de língua espanhola na África. Então, ela tinha essa dificuldade toda. E, finalmente, embora não tenha, digamos, sido aprovado no primeiro momento, mas houve muita insistência por parte do próprio presidente, essa coisa toda, e, finalmente, em 2015, foi aceita, né, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte, porque aí é uma coisa minha, a impressão muito clara que eu tenho é que quando nós estamos falando de lusofonia, para mim, lusofonia não é apenas o território e nem a quantidade de gente que fala português no mundo. Isso não é só, para mim, a lusofonia. A lusofonia é muito mais do que isso. É um fenômeno que está em permanente construção a partir de um diálogo que começou há 500 anos. Ou seja, a partir do momento em que Portugal chega a essas terras novas, vai descobrindo, enfim, ou sendo uma descoberta recíproca, se quiser, mas vai descobrindo, essas terras novas, vai se criando um diálogo multicultural, intercultural, não é? É intercultural, é uma língua. Então, essa língua portuguesa vai se espalhando pelo mundo, e, ao longo desses 5 séculos, nós fomos criando, portanto, uma certa comunidade de identidades. Certo? Então, com isto, é o que eu digo sempre, o preço para o ingresso de um país na CPLP são 500 anos de história comum. E como a Guiné Equatorial não tem esses 500 anos de história comum, nem falava português, então eu desde sempre fui contra isso. Mas fui voto vencido, finalmente, está concordando. E até curioso, porque uma vez o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Celso Amorim, que é da minha turma, inclusive, o Celso estava aqui numa reunião da CPLP, uma cimeira da CPLP, e aí ele me chamou para tomar café com ele, e no hotel, e disse: senhor Lauro, quer dizer você que nós somos favoráveis à entrada da Guiné Equatorial. Eu falei: muito bem, eu sei disso. Agora, você sabe que você está me dizendo porque você sabe que eu sou contra. Agora, você é ministro de Estado, está dizendo, você que decide. Agora, eu sou apenas um embaixador aqui. Agora, eu acho que não devia ser. Dizer ele: mas você... Aí que eu queria chegar. A lusofonia, a francofonia, por exemplo, o Commonwealth, não é? Com os ingleses, é a mesma coisa. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e vou terminar logo. Não é a mesma coisa pelo seguinte, porque a CPLP é um quadro, um modelo, uma moldura jurídico-legal que se criou para enquadrar uma realidade pré-existente, que dura 500 anos. É isso. Quer dizer, vamos pegar agora o caso, por exemplo, da Commonwealth. São países que eram colônia até 15 dias atrás e tal, de repente, e que não tem nenhum tipo de união, não é, gerada por esse convívio de 500 anos. É por isso só. Falei demais, mas não é só por isso. Obrigada, bater palma. É uma honra, né, tê-lo aqui, e nesse grupo, que eu vejo o grupo com uma missão que eu chamo de jornada de luz. E agora o embaixador falou da CPLP,
E esses 500 anos, que vocês, portugueses, né, como é que vocês veem isso? Né? Então, eu gostaria que vocês simplesmente se apresentassem um pouquinho da área da música, o que, que faz, e como é que é ser português, a CPLP, né? Falando um pouquinho. Ui. Uma coisa breve, é uma coisa muito tranquila. Boa tarde, meu nome é Carlos Lopes e muito gosto em conhecê-lo. Eu tive a oportunidade de conhecer o embaixador do Brasil em 2012, 13, já não sei como é que ele se chamava, e gostei muito de falar com ele. Vou pedir para falar um pouquinho mais. Sim, também estive muito ligado à CPLP, na empresa onde eu trabalhava, e portanto conheço um bocadinho destas histórias. Ser português, para mim, é um pouco difícil de perceber o que é ser português. No fundo, aquilo que nos une é a língua o português. E, portanto, nesse aspecto, somos um povo multicultural que abraçamos as diferenças, que é muito interessante. Estamos em todos os cantos do mundo e temos esta capacidade de podermos lidar com estas diferenças de uma forma pacífica, de uma forma amorosa, todos os níveis, música, gastronomia, assim, uma série de coisas que nós temos em comum nesta lusofonia. Mas é essencialmente isto, a lusofonia é um bocadinho esta ligação espiritual, chamamos-lhe assim, que nos liga a todos nós. E uma vez num congresso pus uma ideia que ainda hoje continua acho que faz todo o sentido. Para mim não faz sentido eu ir para a Espanha sem passaporte e ter que me deslocar para países de língua portuguesa e ter que andar a pedir vistos e passaportes. Isto é uma coisa que me faz muita confusão. Eu pus essa questão na altura, as pessoas acho que, pronto, acho que é um passo que temos que dar. Acho que só ter esta ligação espiritual e comum é pouco. Podia haver uma coisa um bocadinho mais forte, mais fácil. E já falei muito. Não, então, não é porque foi tocado um ponto aqui, ele tocou num ponto essencial, né? Por que nós não temos muito mais abertura e facilidade de comunicação, não é, entre nós todos? Porque na verdade, a questão do visto, quer dizer, um cabo-verdiano para vir a Portugal precisa de visto. Isso é uma coisa muito estranha. Agora, para ir ao Brasil, ele não precisa. Por quê? Por causa da União Europeia. Quer dizer, Portugal não responde nesse aspecto, está entendendo? Sozinho, pelo visto que vai ser concedido, porque a pessoa que vem com visto para cá tem aberto todo o mercado, toda a União Europeia, os outros países. Então, daí a dificuldade toda. Nós temos essa dificuldade dentro da CPLP, com todos os países da CPLP. Entendeu? Esse aqui é o problema.